E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini. Olá, pessoal. No final... Mas, na verdade, existem 7 tipos de publicação que elas sempre funcionam bem. Bundas. Na verdade, o bunda Peitos seria daquela. sensual. Todo tipo que vai sensual, pode ser bunda, pode ser até um rosto meio E que, é muito doido isso, que de fato é, mas ao mesmo tempo, se for num nicho errado, eu tenho uma amiga, por exemplo, a Renata. Eu nunca vou curtir foto de bunda, porque seria um desrespeito com ela. Mas você fica 15 minutos com a tela parada ali, ele já entende que você gosta. Exato. Você mostrou o mesmo comportamento. Olha aquele, Não, eu não tô falando que eu fico, amor. Veja uma coloração. Eu não estou falando que eu fico. Mas a questão é a seguinte, você falou bem, você falou. Eu não ligo, não. Dependendo de como você Me mostre, faz, por favor. se eu postar uma foto minha de bunda, não vai ter curtida. Depende. Talvez tenha muito comentário, o pessoal achando engraçado. Mas se talvez. você mostrar Ou vai só ficar aqui. tipo, a parte da frente, por exemplo, vai gerar o mesmo tipo de conteúdo, porque é o A conteúdo foto ano sensual. novo deu bastante curtida. Exatamente. Por que você acha que algumas pessoas, geralmente, o primeiro story tem conteúdo mostrando o shape, por exemplo? No Facebook, isso até é mesmo absurdo. dancinha. Cara, a maioria dos grandes influenciadores, os grandes, eles postam dancinhas nos primeiros minutos. A mulher, por exemplo, tô fala que sempre vai em malhar. movimento nos Por quê? primeiros Porque aquilo minutos. retém muita gente. Porque retém tanto o público Corpo masculino sensual. quanto o público feminino. Eu vou dar os Exato. meus hacks pro primeiro Mas story. deixa ele primeiro... Ah, você vai dar do primeiro story? É, do eu queria primeiro que o story. Yas completasse esse raciocínio dos Sim. 7 tipos de É post. 7. É. Vai, O continua. primeiro é sensual. Segundo, é indignação. As pessoas querem mostrar coisas que elas não se identificam. Então, indignação. O mesmo acontece para identificação. Quando você se identifica, você quer mostrar para as pessoas que você se identifica. Quando você não se identifica, vale a mesma coisa. Pessoas Tá. que se posicionam. Uhum. Outra coisa que funciona muito bem é indireta. Indireta gera muito compartilhamento, porque as pessoas querem falar algo para as outras, mas não querem a responsabilidade daquilo. A quinta coisa, inovação. Porque as Tipo, pessoas você querem faz um post mostrar... pode ser dado como um recado pros outros. É tipo para um que post gere pra pessoa compartilhamento. compartilha em direta, entendeu? É, tem Exato. muitos posts seus assim também, amor. Você pode mandar um recado pra alguém. mandando Só um que você recado posta no pra story, alguém. só que não mandou recado pra ninguém. Tá lá, viu? Quem quer, entendeu? Às Não, vezes... até o post é do publicação Bruno, só mesmo, compartilhei. Exatamente. Mas tá lá, fala assim, certos amigos é melhor nem ter, você vai lá compartilhar. Ah, Tipo, É, Você não te entende. manda no grupo da família. exato. Aí tem inovação, que as pessoas gostam de mostrar que elas estão atualizadas. Por exemplo, você mostra sempre que você tá atualizado com relação à finança, a Malu também, com relação ao segmento dela. Outra coisa, impacto emocional. Impacto emocional funciona para dois lados. Ou é um impacto emocional de, putz, feliz, fiquei feliz com isso, ou tipo, fiquei triste. Exato o momento que tá acontecendo agora com o Whindersson, por exemplo. Não estamos falando que a postagem é boa ou não, mas gera tanto impacto emocional que o negócio começa, tipo, Sim. a Pessoas se transportar. solidarizam, né? É. Com aquilo. Exatamente. Foi o 7? Ou foi só 6? Não Faltou sei. um. Ih, Vixe, agora lascou, porque até voltar... mas é o 6. o cachorro Bom, sempre o funciona. 7 é secreto. Cachorros bonitinhos. Não, Daquelas. eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Não, mas só falar o que eu faço sempre no primeiro story, na verdade eu boto muita informação no primeiro story. Eu acho que isso acaba fazendo as pessoas ficarem ali mais tempo. E eu sempre uma coisa que eu faço nos stories que eu acho que funciona bastante é estar em movimento. Então eu mudo o meu cenário e eu tô em movimento, então a pessoa tá sempre querendo saber pra onde que eu tô indo. Meu Deus do céu. Pode falar, É. você faz as coisas só pra gravar story? Tipo assim, nossa, tem que ir na padaria agora pra gravar um story, ou não? Não, eu não, mas eu levanto é só da o mesa normal. pra gravar story. Não, o que eu ia falar, o que eu queria saber é Eu isso. escrevo o que eu vou fazer no dia, ou a programação do dia. Isso também é uma coisa que eu faço no primeiro story. Às vezes eu boto uma enquete, ou eu conto, olha, gente, vai ter não sei o quê. Eu gosto de ambientar a pessoa também ao meu dia. Então, eu gosto de botar onde eu tô, a temperatura. Eu acho que isso faz com que a pessoa se identifique e fique ali mais tempo. Mas acha. O último I eu descobri qual era, Bruno. Era inspiração. Inspiração. Ah, As sim. pessoas compartilham muito conteúdos que geram inspiração pra elas. Porque a minha dúvida é a seguinte, até que ponto a gente sabe que realmente isso tem efeito ou é só uma correlação que não implica em causalidade, entendeu? Eu acho que fazer stories em movimento me dá mais tração nos primeiros stories. Aí você faz 100 e Na continua ver- igual. Mas na verdade não tem relação com isso. É o watch time e a escassez do que tá acontecendo ali. As pessoas estão... Porque pode ser que os stories dela tenham tanta resposta que você fala assim, caraca, na verdade é por isso. Não só porque está retendo, mas porque as pessoas também estão respondendo. E o algoritmo, ele sempre vai entender assim, o que eu vou mostrar primeiro é o que você mais gera qualquer tipo de ação. Você pode fazer um teste. Se você seguir uma pessoa, não curte nada do perfil dela, não precisa curtir nada. Só olha todos os stories dela.
toda publicação agora dessa pessoa que ela fizer no feed vai aparecer pra você como uma das primeiras. Porque o que importa é o quanto tempo você passa com aquela conta. Não importa aonde, entendeu? Mas é que isso de seguir uma pessoa é meio roubar no game, porque assim, o seu seguidor mais recente ele vai receber muito de você, porque o algoritmo ainda não entendeu como você se relaciona com aquela pessoa. Então pode acontecer de aparecer muito no feed, mas no decorrer de algumas semanas vai parar de aparecer uma vez que você não Mas interagiu. aí depende. Depende do jeito que a pessoa chega, né? Porque se ela chegou por indicação, aí ela já chega com identificação. Certo. E com conexão. Mas se ela e é não, ferrado. mas se ela não interagir, vai deixar de exibir, entendeu? Sim, não, Mas- total. mas, assim, isso não tira o fato. Só que pra mim, isso que o Perini falou, a coisa que eu bato muito é que a maior parte das coisas, não é que são achismos, mas são justamente coisas que têm correlação, mas não tem necessariamente causalidade. Comportamento tipo dança da chuva, Exato. digamos assim. Alguns, inclusive, não tem nem correlação. Por exemplo, o salvamento foi uma treta que eu já me envolvi, porque eu vi as pessoas falando salvamento, e a gente foi analisar os dados e não tinha nem correlação, muito menos causalidade. A gente Cuidado, hein, João? Você tá falando com a melhor amiga dela. Cuidado. Mas eu não tenho Só nada. pra você Mas eu não saber. tenho nada contra a pessoa. Nada contra. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu sou Acho bom, daquelas. um cara net que eu gosto de olhar. Peraí, vamos ver se pelo menos tem correlação. Tem correlação? Agora tem causalidade? Ou da onde que tirou isso? Porque, como eu disse, a gente pode tomar decisões precipitadas baseadas em coisas que a gente tem a percepção de que é, mas não necessariamente é. E uma relação que a gente tem com a nossa conta, que pode funcionar pra caramba pra gente, não necessariamente funciona pras outras contas. Por isso que eu acho importante as pessoas testarem nas suas próprias contas o que funcionam, porque não existe uma verdade absoluta. Sim. Uma Pra coisa. com a sua certeza. métrica ali, alvo, vamos botar assim. Por exemplo, a pessoa... Pra mim, o mais importante na minha conta, eu falei isso com o Yezer até. E não é por conta de alguma coisa que eu vi que os criadores fazem. Como eu vendo pelo Stories, eu me interesso muito pelo número de pessoas que chegam nos meus Stories no final deles. Principalmente após uma grande sequência. Que é a retenção do stories, né? Que é. É o público selecionado, né? É igual o público que assiste o nosso podcast. A gente fica aqui 1 hora, às vezes 1h30 tagarelando. E o povo assiste, às vezes, 2 vezes. Assiste no Spotify, E depois vai ver no ouve, YouTube. depois vai lá assistir no YouTube. Então, é um público... Esse público é o público selecionado. É o público mas aí que a ama gente pode colocar, tipo, estabelecendo correlações que não existem. Não, esse episódio foi melhor porque a Malu foi com uma camisa de tigre. Exato. Então nos próximos... Essa camisa, Por isso que eu por falei de acaso, comportamento faz tipo muito sucesso. dança da Nossa, chuva. mas tem um livro muito legal sobre isso, que é o livro do cara da Google lá, que eu esqueci o nome. O cara, porque você já viu essa história lá, que um bêbado tava passando na rua, e aí ele passou perto de um jardim com flores, de uma mulher que tava irrigando lá, e ele pisou nas flores. E ela jogou água nele, só que aí ela descobriu que ele tava bêbado. E aí ela foi, tipo, dar um abrigo pro cara, falar, putz, não deveria ter feito isso, levou ele pra dentro de casa e tudo. E aí eles começaram a se relacionar. Os dois viraram um casal. E desse casamento deles nasceu o dono da Google. E o mais louco disso tudo é que o dono da Google, aparentemente, ele tem um sócio. E esse sócio era um outro filho do cara bêbado, só que de outro casamento. Eles eram filhos do mesmo pai? De outro casamento. Ah, isso aí já não sei. Bêbado. Eu acho que E essa que história é pisa na inventada, grama. cara. Gente, que loucura. tenho- mas Existe é uma um história livro sobre bacana. isso. Eu tenho- É a causalidade que você tá falando? Eu tenho uma história de bêbado que é muito boa, que é a seguinte. As pessoas usam dados igual um bêbado usa um poste. Muito mais pra apoio do que pra iluminação. Olha que É interessante muito essa bom frase. isso aí. O que eu falo da dança da chuva é o seguinte. A dança da Eu não vi chuva, você falando ela é um sobre isso. comportamento que sempre... uma prática que sempre deu certo pros indígenas norte-americanos. Porque eles dançavam até chover. Então o cara pode falar, não, no Instagram é isso aqui que dá certo. E talvez dê porque o cara faz até dar certo. Mas não tinha a ver com aquilo, entendeu? Porque os indígenas lá dançavam um dia, chovia, a dança deu certo. Dançava um, não chovia, 2, 3, dançou 6 meses. Quando choveu, olha, deu certo. E às vezes não, é só uma correlação que realmente não implica. Mas o que você falou dos stories lá, de ver quem assiste até o final, pra mim, pessoalmente, isso é uma das métricas mais importantes, porque assim, eu sou um fanático de cinema, eu gosto muito de filme, se eu abrir meu YouTube aqui agora, só tem gente fazendo resenha de quadrinho, resenha de filme, e eu me interesso muito assim, por Oscar, filmes e tudo. E no cinema, eles têm uma métrica assim, quando tem 2 atores, como eu sei quem vai concorrer ao Oscar de melhor ator e o melhor ator coadjuvante? Existe uma lógica técnica pra definir quem é o protagonista e quem é o coadjuvante. E essa métrica no cinema é tempo de tela. Quantos minutos você tem na tela, na obra do filme, vai definir até o seu salário, né? Quem tem mais tempo de tela ganha pelos minutos que aparece. A gente sabe que o seu personagem é pequeno porque, por mais que ele tenha algumas cenas, ele tá só 3 minutos na tela. E aí eu percebi assim, cara, se o cinema se importa tanto com o tempo de tela, inclusive,
atores que vão fazer filmes de super-herói, eles se importam muito também com o tempo de tela sem máscara, porque ele quer aparecer, né? Não adianta nada você tá lá... Por isso que na Marvel... Genial. Pode ser um dublê, tá mascarado exato. tudo. Na Marvel ninguém tem identidade secreta, porque nenhum ator quer estar num filme dessa magnitude e não aparecer. Imagina que desastre. E aí eu comecei a olhar tempo de tela, fica na minha cabeça que eu preciso aumentar meu tempo de tela. Então, se eu quero fazer... eu não me importo quantos stories eu vou fazer, eu me importo quantos minutos eu vou aparecer. Então, eu me interesso muito com quantos minutos a minha audiência tem contato comigo numa semana, num mês, eu analiso isso. Isso me inclui que, olha, Interessante. se eu tenho tantas horas no podcast por dia, então eu tenho tantos minutos daquela parcela, eu tenho mais tantos minutos de stories. Se meu Deve ser por isso que ele não para de falar, né? Tempo de microfone também. Aqui chama tempo de Entendi tudo microfone. agora. É um E mais, gênio. Aí o que eu faço? Eu falo em 2x pra poder ter mais tempo na cabeça da pessoa. Não está acelerado, gente. Relaxem. Mas isso é bem... A gente começou a crescer mais esse ano no Instagram por conta de outras redes. Sim. A Malu, ela anota na agenda dela o número de seguidores que ela tinha no começo de todo mês. Eu A gente hackeio viu tudo, gente. que depois do podcast começamos a crescer muito. Muito. Sendo que o podcast fica no YouTube, fica no Spotify. Talvez esteja entregando mais a gente pra pessoas de fora e esse pessoal pode estar migrando. Mas também tem Ou a pode ser outras coisas colaboração, também. né? Porque é outras isso. pessoas trazendo tráfego. Exato. Mas não é só isso E o também, né? Sobral, que veio aqui várias vezes também. A gente já falou dele 3 vezes nesse episódio. Imagina. Certamente você já viu um banner dele passando aqui nesse momento. Ó, quantas horas tem o podcast aqui em média? 1h30. 1h20. 1h30, né? Então, sei lá. Isso seria tipo 320 stories, só que teria que consumir seu pra ter E nem esse dá pra conteúdo. fazer isso. Nem dá pra fazer. Então, o nível de consciência que esse cara tem de vocês, o contato que eles têm, o tempo de tela que eles têm é tão grande que quando eu comecei a pensar nisso, aí que explodiu minha cabeça. Eu falo, cara, é verdade. Quanto tempo leva pra um cara gostar de mim? Aí eu fui vendo que é a quantidade de conteúdos que ele interage e o tempo que ele leva pra interagir com esses conteúdos. E não só os conteúdos, né? Porque se a pessoa não vende por uma indicação, ela demora muito mais tempo, porque é consumir Ela conteúdo... tem que te entender primeiro. Exatamente. Exato. Esse é o tempo que mais demora, a pessoa te entender. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, pensando